O eixo 1 da Conferência Nacional de Educação é intitulado O Plano Nacional de Educação como articulador do Sistema Nacional de Educação, sua vinculação aos planos decenais estaduais, distrital e municipais de educação, em prol das ações integradas e intersetoriais, em regime de colaboração interfederativa. O próprio título do eixo já sinaliza esta articulação, o PNE como articulador do Sistema Nacional de Educação, visando o estabelecimento de ações integradas e intersetoriais numa perspectiva de colaboração interfederativa. Então, tudo isso feito no direcionamento para a garantia do direito social à educação, a educação pública de qualidade, pública gratuita, inclusiva, democrática, laica, toda essa perspectiva colocada, tanto a educação básica quanto a educação superior, E neste caso, pensando a perspectiva do sistema, envolvendo então a educação básica, a educação superior, o setor público, o setor privado. É importante também destacar que a partir da Emenda Constitucional 59 de 2009, nós vamos ter também ampliação da educação básica obrigatória no Brasil, que deixa de ser focalizada no ensino fundamental e passa a ser de 4 a 17 anos, isso encontrando inclusive espaço na Constituição Federal, particularmente na Emenda Constitucional 59 de 2009, e também nos comandos do Plano Nacional de Educação, reforçando este debate. A discussão de sistema não é recente no Brasil, ela já vem dos anos 30, particularmente do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nacional, mas de vários movimentos que foram feitos nos processos constituintes, visando consagrar um sistema nacional de educação que objetivasse garantir no campo educacional, sobretudo a partir da Constituição Federal de 88, um federalismo cooperativo sob a denominação de regime de colaboração, buscando, portanto, avançar no pacto federativo construído na cooperação e na coordenação entre os entes federados e na colaboração entre os sistemas de ensino, visando a garantia do direito social à educação, que é um grande desafio no país. Nessa direção também as conferências nacionais de educação foram fundamentais. Conferência Nacional de Educação Básica de 2008, Conferências Nacionais de Educação de 2010, 2014, 2018, 2022 e também as Conferências Nacionais Populares de Educação de 2018 e 2022. Além disso, e articulado a este processo, nós vamos ter várias iniciativas, proposições legislativas atinentes à instituição do Sistema Nacional de Educação e à regulamentação da cooperação federativa na área educacional. E aí a gente pode destacar, inclusive, o Plano Nacional de Educação, quer dizer, o tratamento que ele dá para o sistema, para as questões atinentes à cooperação e à colaboração em vários de seus dispositivos. Dentre eles, o artigo 13 e a estratégia 20.9. Ora, tais discussões, então, nos remetem a pensar esta dinâmica da cooperação federativa e educação, que é o coração do Sistema Nacional de Educação. E ela se apresenta no texto constitucional requerendo o fortalecimento das capacidades do Estado e um relacionamento duradouro, solidário, técnico e financeiro entre os poderes públicos. Então, um dos elementos fundantes de um Sistema Nacional de Educação e da cooperação federativa que o dinamiza será justamente o exercício articulado e integrado de competências concorrentes e comuns, onde a tomada de decisões e o exercício de competências não se dá de forma isolada, e sim de forma conjuntas, por meio das definições vinculantes em arenas federativas próprias. Então aqui há toda uma perspectiva importante de nós chegarmos à apreensão dessas regras de cooperação e, da medida em que formos colocá-la em prática, alinhá-los à discussão de regime de colaboração. Regime de colaboração entendido como a expressão e a forma de organização dos sistemas de ensino por meio de relações de colaboração, garantindo o cumprimento das responsabilidades definidas nas normas de cooperação e nas novas regras de financiamento, todas direcionadas pelos referenciais nacionais de qualidade. Então, como a decorrência disso, os sistemas devem se organizar por lei, as normas de cooperação vinculantes às ações dos entes federados, e para que isto ocorra,
cada unidade federativa precisará reorganizar os seus sistemas de ensino de acordo com as regras vigentes. Então, há aí toda uma perspectiva de agenda sistêmica de educação para o país, numa perspectiva de repartição de competências acompanhadas das condições necessárias para a sua efetivação, assumindo aí então o papel a União, os Estados, Distrito Federal e os municípios, organizando em regime de colaboração seus sistemas de ensino sob as bases da Lei do Sistema Nacional de Educação e da Regulamentação Federativa em Educação. É óbvio que nós poderíamos falar aqui um conjunto de questões, mas é importante dizer que essa organização e regulação da educação nacional na forma de um CNE, de um Sistema Nacional de Educação, é que vai contribuir para se avançar e para se implementar os princípios educacionais, inclusive aqueles dispostos na Constituição Federal, no artigo 206, entre outros. Então, o CNE, a partir dos princípios da educação nacional, deve expressar claramente a atribuição específica de cada ente federado, e a condicionalidade objetiva do exercício de ação distributiva e supletiva de assistência técnica e financeira da União em relação aos estados e municípios e também dos estados em relação aos municípios, devendo, portanto, estabelecer instâncias de pactuação federativa e diálogo social, abrangendo as esferas de gestão e normativa, de participação e controle social, de avaliação e execução, pois dentro de uma perspectiva ampla, o que nos coloca diante do papel de destacarmos também nesse debate, essa agenda instituinte dos fóruns permanentes de educação, nacionais, estaduais, distrital e municipais, com essa articulação com seus sistemas de ensino, fortalecer a ação desses fóruns, realizar com periodicidade as conferências de educação, que são passos fundamentais à proposição e deliberação coletiva na área educacional. A construção do CNE orientará o regime de colaboração e oferecerá as bases, portanto, para a efetivação do PNE como política de Estado, entendendo que esse CNE, no seu interior, nós vamos ter tanto o setor público quanto o setor privado, que deve ser objeto de regulamentação como previsto na legislação. E o Sistema Nacional, nessa linha, o Sistema Nacional de Educação terá o Fórum Nacional, constituído na forma da lei, como instância de efetiva interlocução, diálogo social e interação. Importante também chamar a atenção para o papel dos conselhos de educação, Conselho Nacional e os demais, numa perspectiva de se garantir um horizonte normativo e de regulação da educação nacional. Por último, um Sistema Nacional de Educação estável, por isso previsto constitucionalmente, a partir de uma lei complementar aprovada por maioria absoluta, precisa contribuir decisivamente para o exercício da negociação e da cooperação entre os entes federados para o efetivo cumprimento das metas do PNE, para assegurar em toda a sua abrangência, da creche à pós-graduação, o direito à educação a todos e a cada um, independente do lugar de nascimento e de moradia. É também uma perspectiva de se compreender a educação com essas normas comuns, mas também no respeito e valorização da diversidade. Acho que esses são desafios postos para o Sistema Nacional de Educação e a aprovação de um plano 2024-2034 como epicentro das políticas educacionais.